Tudo bem, gente? Capitão Fernando aqui para o programa Nerd Fiction aqui no canal da Nova Frota. O programa Nerd Fiction é o programa onde eu e às vezes alguns convidados discutimos tudo sobre ficção científica, fantasia, mundo nerd, nerdice em geral. Então aqui você vai ver Star Trek, Star Wars, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Marvel, DC, Black Mirror, tá? E tudo que tiver pegando assim, Orville, lembrei agora, tá? Tudo que tiver assim, sendo discutido na atualidade, e até algumas lembranças de outras coisas mais antigas do mundo nerd, a gente vai discutir aqui, tudo bem? E no programa de hoje eu quero comparar com vocês dois filmes de Star Wars, O Último Jedi e A Ameaça Fantasma. Então fica aí. Muito bem, gente. Então, tá, só pra avisar, a Nova Frota voltou de vez, tá bom, tá? A antiga Frota Estelar Brasil agora renasceu com uma nova frota, então vocês podem dar uma olhada em tudo no canal. Vocês estão vendo aqui nossa campanha, tá? Que estamos aí pedindo a ajuda de vocês pra trazer atores, produtores, outras pessoas, tá, pro Brasil Jornais Estrelas, e não só sobre Jornais Estrelas, mas a gente quer expandir, quer fazer convenção sobre vários temas legais. Então, tipo, dá uma olhada nas nossas mídias, tudo é Nova Frota BR, tudo bem, para vocês poderem olhar e falar o que vocês gostariam de ver, tal. Esse ano a gente quer começar com Jornais Estrelas porque é o ano do aniversário de 25 anos de Jornada das Estrelas Deep Space Nine, tudo bem? Então vai ser bem legal, tá, a gente poder tentar fazer uma grande convenção internacional aqui no Brasil de novo, tudo bem? Mas dá uma olhada em tudo que vocês veem, e porque hoje o assunto não é Star Trek, é Star Wars, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar, tá, as minhas opiniões sobre ambos os filmes que eu vou discutir hoje, que é uma comparação entre o episódio 1 e o episódio 8, vão ser dadas ao longo, tá? Mas ó, gente, ninguém é obrigado a concordar comigo, eu não sou o dono da verdade, tudo bem? Eu faço análise baseada na minha opinião de fã, tudo bem? Sou fã já há muitos e muitos e muitos anos, tá? E eu sou muito fã de Star Wars, sou fã de Star Wars desde criança, tá? Eu lembro da primeira vez que eu vi o Star Wars original nos anos 80 na tela quente, tá? Que eu vi no sofá de casa com meu pai. Apaixonado pela saga, desde então tudo que teve de cinema fui em todas as pré-estreias, tá? Tenho Sabres de Luz, tenho cosplay do Luke Skywalker, tenho naves, tá? Tem coisa nova, tem coisa antiga, então eu realmente gosto muito de Star Wars, li muitos livros Legends, estou lendo o novo canon, tá? Então eu realmente estou por dentro do que está acontecendo no universo Star Wars, tudo bem? E é legal, sabe, gente? Eu gosto muito de discutir coisas nerds, tudo bem? Eu adoro falar sobre nerdices em geral, tudo bem? Porque a verdade é que o nerd, ele adora discutir picuinha, quem quer ganhar numa briga, Super-Homem ou Goku, quem que é mais legal, o Homem de Ferro ou Batman, que nave que é mais poderosa, a Enterprise, a Millennium Falcon, a gente ama discutir essas coisas. Mas olha, como eu estava falando, é legal a gente discutir, mas sempre respeitando a opinião um do outro, sem se ofender, sem brigar. E se eu tenho uma opinião diferente da sua, não quer dizer que você é um idiota ou que eu sou um idiota, tá? Todo mundo tem o direito, tá, de ter diversas opiniões diferentes, porque infinita diversidade, infinitas possibilidades, tudo bem? E eu realmente acredito nisso. Então vamos lá. Por que o episódio 1? Olha, gente, pra começar, eu não queria comparar nem com o Despertar da Força, nem com Rogue One, que são filmes da era Disney já, tudo bem? Então eu não queria comparar. E vamos falar a verdade, comparar qualquer filme com os três originais é sacanagem, tá? Porque, vamos falar a verdade, o episódio 4, 5 e 6 são fantásticos, são os clássicos, provavelmente a melhor trilogia da história do cinema, os três originais. Eu boto eles lá junto, sabe, com o Poderoso Chefão, tá? Então é complicado comparar com esses três. Então sobrou o quê? Sobrou os famosos prequels, episódio 1, 2 e 3. O episódio 3, sinceramente, eu gosto muito dele, tá? Ele tem os seus erros, mas eu gosto muito dele. E o episódio 2, eu acho que ele é uma continuação, tal, do episódio 1, assim, tal, muito diferente. Eu então falei, então vou comparar o com o episódio 1 ou com o episódio 2. O episódio 2 é o segundo da trilogia, o episódio 8 é o segundo da trilogia, então faria mais sentido comparar esses. Porém, o episódio 1 é o filme mais criticado da história de Star Wars, é o filme mais odiado, e é por isso que eu decidi então comparar com o episódio 1. Então,
vamos lá, pessoal, vamos começar. Eu vou começar, a primeira categoria que eu coloquei aqui foi direção, tudo bem? Então, direção. Quem foi o melhor diretor? O Último Jedi ou o episódio 1? Muito bem, gente, o Último Jedi é dirigido pelo Rian Johnson. Rian Johnson é um diretor novo, um diretor que dirigiu poucos filmes, tá? Tem algumas coisas tipo Looper, tá? Que todo mundo elogia muito ele, tá? E não tem como você não olhar o Último Jedi e não falar que a direção está muito boa, tá? Absurdamente competente. Em termos visuais, o filme é um espetáculo, ele é um show e dá pra ver a interpretação dos atores, dá pra ver que um grande diretor, e eu acho que o Rian Johnson é um grande diretor, tá? Apesar de eu achar que ele é um grande diretor, ele é um grande diretor e dá pra ver que ele tira o melhor dos personagens ali, dos atores que ele tem, então eu acho que ficou muito bom. Por outro lado, a gente tem o episódio 1, que quem dirigiu foi o George Lucas, né? Certo? O poderoso chefão de Star Wars, tá? Que infelizmente não está mais o poder de Star Wars. Bem, é pra mim, infelizmente, porque por mais que ele tenha vendido, ele tenha deixado sair, eu acho que é a criança dele, é o bebê dele. É triste ver quando não é o próprio pai que tá tomando conta das crianças, né? Mas tudo bem, a questão não é essa. A questão é que o George Lucas, eu não considero ele um diretor tão fantástico, mas eu já entro nessa questão. A questão é que a direção do episódio 1 deixa muito a desejar, e o George Lucas dirigiu alguns filmes que realmente deixam a desejar muito como diretor. Como assim como diretor? Então vamos dar uma olhada na carreira do George Lucas, tipo... Tem filmes fantásticos, não vou falar mal de American Graffiti, nem nada do tipo, mas a gente vê tipo Howard the Duck, né, e ele tem algumas coisas, os próprios episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, tá, e a gente sabe que o original, o Star Wars original, apesar dele ter sido diretor, ele foi salvo, tá, na edição, por causa que a primeira versão não tava muito boa, tava bem bagunçada. Então, como diretor, eu tenho que dar o ponto pro Último Jedi, porque apesar de eu achar o George Lucas assim fantástico, eu tenho que falar, o Rian Johnson em termos de diretor foi melhor, tá? Então o primeiro ponto vai para o Último Jedi. Então vamos continuar aqui com casting. Casting não é casting, gente, não é o elenco, tá? Casting é os atores que foram chamados para o filme. Então o que vale? Vale os atores novos que entraram na saga para esse filme. Então, não vale Anthony Daniels, tá? Que é o C-3PO. Não vale o Frank Oz, tá? Que é o Yoda. Não vale o Imperador, Ian McGregor, agora fugiu o nome dele, tá? Também não vale a Daisy Ridley. Não vale John Boyega, tá bom? Não vale Mark Hamill, não vale Carrie Fisher. Por quê? Porque eles foram chamados para outros filmes e mantiveram na sequência. Então tem que ser as pessoas que foram trazidas para o filme, que não tinham trabalhado em Star Wars até então e foram chamados para o filme. Então, como o Último Jedi introduziu 3 personagens grandes importantes, então eu decidi colocar esses 3 com 3 atores, tá, que foram chamados no episódio 1. Então, para o Último Jedi, eu peguei aqui, certo, a Kelly Marie Tran, que é a Rose, certo, a Laura Dern, tá? A Almirante Holdo, e finalmente o Benício Del Toro interpretando TJ. Muito bem, gente. Agora, quanto ao lado da ameaça fantasma, eu escolhi o Ray Park, certo? Que é o Darth Maul, a Natalie Portman, a Rainha Amidala, e o Ian McGregor, o Obi-Wan. Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando, pô, mas por que você não está falando do Jar Jar Binks, tal, sei lá o quê? Olha... A única comparação entre o Jar Jar Binks teria para fazer, por causa que ele é um personagem de animação, na verdade, seria, tá, com o Supremo Líder Snoke, que não foi, tá, chamado para esse filme. Ele já estava no Despertar da Força, o Andy Serkis já estava no Despertar da Força, então não vale, tá? Então eu não quis fazer. E eu acho que o Jake Lloyd, que é o Anakin Skywalker, é sacanagem falar com ele, porque ele era uma criança, tá? Uma criança que não teve oportunidade de desenvolver a carreira dela pós Star Wars, exatamente por causa que ela foi atormentada pelo papel da Eli, né? Foi atormentada pelo papel do Anakin Skywalker. Então, vai ficar esses 3, tudo bem? Então, vamos lá. Kelly Marie Tran. Olha, eu dei uma olhada na carreira dela, ela fez alguns episódios de TV, ela fez algumas coisas e tal, mas nada que me tenha me surpreendido, falar, nossa, ela tava nisso, ou nossa, ela fez isso. Ela já tá aí na carreira faz um tempo, ela tem bastante coisa, pode dar uma olhada no IMDb, mas nada que tenha chamado a atenção contra ela. E quanto à personagem Rose, olha, não é que eu não gostei da personagem, é que
é aquela coisa, você tem que ver qual é a importância desses personagens pra história e tal. A verdade é que se você tirar a personagem dela da história, a história não perde tanto assim, porque ela não é tão importante, apesar dela ser apresentada, pode ser importante no futuro, mas sei lá, ela não me convenceu, gente, tá, como a Rose. Desculpa, ela não me convenceu, eu não tô falando que ela não interpretou mal, mas faltou alguma coisa. Laura Dern. Olha, a Laura Dern, gente, ela é uma atriz muito boa mesmo, não é brincadeira. O trabalho dela em Blue Velvet, Jurassic Park, sabe, vai botar ela na história do cinema pra sempre por causa desses trabalhos. Mas vocês já perceberam que a carreira dela tá meio fraca após isso? Eu quero dizer que, tipo, ela não tem conseguido papéis de destaque, não tem toda aquela coisa em volta da Laura Dern. E quanto a ela interpretando a Almirante Holdo, olha, eu tenho certeza que ela obedeceu o que o diretor tava mandando. Mas a verdade é que a personagem dela, pra mim, pareceu um tanto quanto antipática. A maneira que ela brigava com o personagem do Paul Dameron, sabe, me parecia tão boba, muitas vezes, sabe? E vamos falar a verdade, eu odeio narrativa que cria tensão no filme, fazendo com que dois personagens principais não conversem um com o outro. Eu não gosto desse tipo de história. E o filme, tá, a metade do filme ficou muito baseada, né, nessa briguinha entre os dois. E sinceramente, eu deveria ficar assim, pô, mas eu tô do lado de quem? Dele ou dela? Não, eu tava simplesmente totalmente antipático com ela. E outra coisa, pra quem lê os livros, sabe que a personagem da Contra-Almirante Holdo é totalmente diferente daquela personagem que foi apresentada pra gente no Último Jedi. E ó, às vezes não é nem culpa, tá, da Laura Dern, que provavelmente ela nem deram um livro pra ela ler, pra falar, olha, essa já tem aqui pra ela poder se basear em interpretação. Mas desculpa, ela tem uma grande carreira, ela é uma grande atriz, mas vamos falar a verdade, ela não teve tantos papéis de destaque assim, tá? E finalmente, Benício Del Toro. Benício Del Toro é um ator fantástico, nem adianta aqui eu listar tudo que ele fez, porque ele é muito bom, tudo bem? Mas ele, como TJ, vamos falar a verdade, era a coisa mais previsível do mundo. Desculpa, talvez a culpa seja do personagem mais do que dele em si, mas quando, sabe, o Finn tava na prisão, era óbvio que era ele que ia lá, porque era o Benício Del Toro, né? Então era óbvio que era ele que ia fazer, o personagem dele ser meio cinza, e a hora que eles fazem aquela explicação pra ele, fala, tem coisa aí na frente vindo. Então, desculpa, em comparação, vamos dar uma olhada no casting, quer dizer, as pessoas que entraram pro episódio 1. Ray Park. Gente, o Ray Park é o que interpretou o Darth Maul. Gente, se existe um dos grandes erros do episódio 1, que são vários, os grandes erros é você ter matado Darth Maul no primeiro filme. Ele era um vilão fantástico, o que ele passou no olhar, as poucas falas que ele teve, porque ele falava de uma maneira calma com o Darth Sidious, mas ao mesmo tempo você sentia toda a raiva que ele tinha pelos Jedis, e a interpretação dele, sabe, marcou tanto que ele volta. Os fãs gostaram tanto dele que ele vai voltar em Clone Wars, ele vai voltar em Rebels, tá? Tudo bem, gente? Se isso for spoiler pra alguém, desculpa. Ele já voltou há muitos anos em Clone Wars e Rebels. E olha, discussão de filme tem spoiler, principalmente quando o filme saiu há 2 meses atrás. Mais de 1 bilhão de pessoas viram O Último Jedi. O Ameaça Fantasma ficou em primeiro lugar durante muito tempo como o filme mais visto. Quer dizer, gente, por favor, não vamos encher o saco com spoiler aqui, tá? Beleza, então continuando, tudo bem? Então, olha, eu acho que o Ray Park, ele mandou muito bem, tá? Apesar da carreira dele não ser fantástica, ele mandou muito bem no personagem. E ele é quem eu vou comparar com a Rose, tá? Porque ambos não têm aquela carreira tão fantástica fora, mas eu acho que o Ray Park foi muito melhor no papel dele do que a Rose foi no papel dela, tudo bem? A Natalie Portman. Gente, a Natalie Portman é a Princesa Amidala, certo? Ela já tinha feito outras coisas, mas a grande revelação dela foi no episódio 1. E olha o que ela montou posterior a isso, a carreira dela que ela construiu, tá? Ganhou Oscar, e olha, não é só o Oscar dela, tá? Pelo filme de balé lá, como é que é o nome? Que eu vi no cinema, só fugiu agora, Cisne Negro. Cisne Negro, ela tava fantástica, mas não é só no Cisne Negro que ela tá fantástica, ela fez alguns indies muito legais, tá muito bem feitos. Eu acho que a interpretação dela de Amidala, eu acho muito complicado, ela era muito nova, certo?
E ela já deu declarações, tá, do episódio 1, de ter que interpretar ali uma rainha que não era bem a rainha, e aí vai com todo o negócio do ter que demonstrar sentimentos por uma criança de 9 anos, tá? Tudo aquilo foi muito complicado pra ela. Eu acho que o que deram pra ela foi fantástica. E ó, você pode falar mal dela no Thor, certo? Nos filmes do Thor, da Marvel, mas olha, pode falar, tô bem, eu também não acho que ela tem uma química fantástica com Chris Hemsworth, mas eu não acho que ela interpretou mal não, acho que ela interpretou muito bem, isso sim. Às vezes existem casais que não têm química, do mesmo jeito que ela não teve uma grande química com Hayden Christensen, tá? Mas não quer dizer que ela interpretou mal a Princesa Amidala, muito pelo contrário, eu gosto muito da interpretação dela da Rainha Amidala, tudo bem? E finalmente o Ian McGregor. Ele, sabe, ele tinha uma coisa que parecia, você olhava pro Ian McGregor como Obi-Wan e falava, meu, esse é o Alec Guinness jovem, sabe? Ele passava uma aura, ele estudou o Alec Guinness para dar aquela interpretação, foi fantástico, sabe? E olha a carreira do Ian McGregor, ele já tinha algumas coisas na carreira dele antes, tá? De fazer o episódio 1, mas meu Deus do céu, sabe? A carreira dele é fantástica, os personagens que ele faz, ele é um verdadeiro camaleão, gente, que ele muda, você vê ele em coisas como aquele filme que ele fez com o Jim Carrey, que eles estão na prisão, mas tipo, e não é só isso, você vê ele até em filmes mais ou menos dando interpretações fantásticas, tá? Ele é muito bom mesmo, então gente, desculpa, o casting vai ter que ir pro episódio 1, não tem como você não falar pra mim que o casting é pro episódio 1, tá? Não dá pra, olha, não tô falando que a Kelly, a Laura Dern e o Benício Del Toro são maus atores, mas a questão é que Ray Park, Natalie Portman e Ian McGregor são melhores, então eles levaram esse ponto 1-1 aí, já empatado. Muito bem, gente. Efeitos especiais. Vamos comparar os efeitos especiais. Olha, vamos deixar claro, quando eu assisti em 99 o episódio 1 no cinema, eu achei os efeitos especiais simplesmente fantásticos, mas eu achei o episódio 1 todo fantástico. Foi só pela terceira vez que eu vi o filme, ainda no cinema, eu assisti umas 3, 4 vezes no cinema, que eu comecei a me incomodar com algumas coisas. E uma das coisas que realmente começou a me incomodar no episódio 1 foi o visual dos efeitos especiais, porque era muito CGI. E eu acho que o episódio 1 é demais de CGI, é exagerado de CGI. Mas se você tirar as partes CGI, o resto do filme, eu quero dizer, as batalhas espaciais, os efeitos especiais nas lutas, nos saltos, eu acho que tá tudo muito bom no episódio 1, tá bom mesmo. Ok, não envelheceu muito bem o CGI, é verdade, mas não tava, mas pra época, o que tinha em 99, aquilo tá fantástico. Em comparação ao Último Jedi, sinceramente, eu também acho que as cenas espaciais deles estão fantásticas, as batalhas espaciais estão lindas e tal e coisa, mas, de novo, o CGI, olha, desculpa, se fosse comparação entre o CGI do Despertar da Força e do Último Jedi, Despertar da Força levava, mas levava de longe, porque eu olho o Despertar da Força e às vezes eu nem sei o que é CGI e o que não é, certo? Agora, o Último Jedi eu assisti e falava CGI, 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 aqueles camelos, cavalos, aquele cassino espacial estranho, tá muito episódio 1 isso aqui. E olha, não é uma crítica só que eu tenho feito, muita gente tá reclamando. Tem cenas do BB-8 que é obviamente CGI, principalmente o cassino, é que eu tenho problemas com toda a cena do cassino, mas a verdade é que muito CGI, nem o CGI do Snoke em algumas horas, se dá uns close, eu gostei tanto assim. Então, eu vejo esse CGI já não tá fantástico, tá? O do episódio 8, e eu tô falando agora, tá? Esse vídeo tá sendo gravado em janeiro de 2018. Então, eu vou dar um empate, tá? A verdade é que eu vou empatar os dois em termos de efeitos especiais, tudo bem? Então, continua 1-1, ok? Vamos para o próximo. Argumento. Gente, argumento também é conhecido, tá, como história, tá? E aí vai, quem escreveu o argumento do Último Jedi? O diretor Rian Johnson. Quem escreveu o argumento da Ameaça Fantasma foi o diretor George Lucas. Então vamos comparar quem é o melhor escritor. Gente, desculpa, mas de novo a gente vai ter que ver a carreira. E eu sei que é sacanagem comparar o Rian Johnson com o George Lucas, mas cara, o George Lucas é o cara do Indiana Jones, tá? O George Lucas é o cara do THX. George Lucas é o cara do Star Wars. O argumento dele, ele é um grande escritor, ele é um filmmaker, sabe? Um cineasta muito, muito, muito melhor do que o Rian Johnson. E, apesar dos problemas, o episódio 1 tem uma história que faz sentido, tudo bem? Uma ótima história.
Em comparação ao Rian Johnson, que foi dado carta branca para ele fazer o que ele quisesse, tá? Com o Último Jedi, ele não escreveu tanto assim. As coisas que ele escreveu são meio controversas. O grande crédito para ele é o looper de argumento dele. E olha, desculpa, mas não tem comparação. Desculpa, ninguém aí, que os maiores defensores do Último Jedi não vão chegar pra mim e falar: o Rian Johnson é o melhor escritor que o George Lucas. Vão. Então, gente, desculpa, eu tenho que dar esse ponto para o episódio 1. Argumento. Então, o ponto desse aqui vai para Ameaça Fantasma. Vamos lá. Música, trilha sonora. Olha, gente, ambas as trilhas sonoras foram feitas, tá, pelo mesmo cara desses filmes, ou melhor, pelo John Williams. E olha, o John Williams é, na minha opinião, tá, o maior, tá, principalmente da atualidade, o maior compositor de filmes, tá, da atualidade. Algumas das trilhas sonoras mais fantásticas que você teve na história do cinema, como o próprio Star Wars, o Super-Homem, sabe, são dele, sabe, o ET. Então é muito complicado você falar, porque é o trabalho dele contra o trabalho dele, é o mesmo cara. Então eu decidi o episódio 1 simplesmente por quê? Porque não é que eu não gostei da trilha sonora do episódio 8, mas a trilha sonora do episódio 1 é inspirada, gente. Duel of Fates, certo? Que é a famosa música da batalha final, que é da Sabre de Luz. Ela é fantástica. Ninguém pode chegar pra mim e falar que a trilha sonora de episódio 1 não é fantástica, porque ela é sim, tá? Porque ela é sim. Então, mais uma vez, o ponto vai para o episódio 1. Tá aí. Agora, episódio 1 já assumiu a liderança, hein? Vamos lá. Elenco completo. Como assim elenco completo? Elenco completo agora é todo mundo que trabalhou no filme, tá? Então agora tá valendo Mark Hamill, agora tá valendo Carrie Fisher, tudo bem? Então vamos lá. O elenco, tá, do Último Jedi. O elenco do Último Jedi é um grande elenco. Não vou falar que não é, tá? Todo mundo ali tá muito bem. Quero dizer, a Carrie Fisher, tá? Apesar da idade, ela tá dando uma Leia ali que eu, sinceramente, simpática, legal, gostei muito dela, tudo bem. O Mark Hamill tá fantástico como Luke Skywalker. Não é só ele, ó, tem gente que falou que a Daisy Ridley tá mal. Que é isso, a Daisy Ridley tá fantástica no papel. O Andy Serkis tá fantástico ali como o Snoke, tá? Tudo bem, não tem o que falar, o pessoal tá bom. O John Boyega tá perfeito do papel também, não consigo ver. Eles estão todos muito bem, tá? No papel, não tem como falar que eles não estão fantásticos. Mas, gente, tirando um ou outro probleminha, o elenco do episódio 1, pô, a gente tá falando de Liam Neeson, a gente tá falando de Samuel L. Jackson, e ó, Natalie Portman, Ian McGregor, tá? Tudo bem? E você tem ali coisas fantásticas naquele elenco. Você sabe que é difícil falar, mas o elenco de episódio 1, o Frank Oz tá fantástico como Yoda, sabe? Passando o Jedi mais velho, mais experiente. O episódio 1, tipo, tirando, tá, eu já falei, é sacanagem de comparar o Jake Lloyd porque ele era uma criança, mas desculpa, gente, o elenco do episódio 1, você não tem como... Eu amo o Mark Hamill, eu amo a Carrie Fisher, tá? Amo mesmo, não é brincadeira. Mas vamos ser honestos, turma. Não tem como comparar eles com Samuel Jackson, com Liam Neeson. A Daisy Ridley tá fantástica, mas não tem como comparar ela com a Natalie Portman, tá? Sabe, é complicado dizer isso, mas, gente, desculpa. O elenco como um todo do episódio 1 é melhor. É mesmo, são nomes que estão imortalizados no cinema hoje. Então não dá pra você falar que não é. Então, de novo, o ponto vai pro episódio 1, gente. E ó, o episódio 1 tá uma bela liderança aqui pelas minhas anotações, ok? Muito bem. Lutas, tá? Eu vou colocar aqui, tudo bem? Que não é só luta de sabre de luz, é luta em geral, é batalha, é tiro, é gente atirando no outro. Então, ó, é o Finn brigando com a Capitã Phasma, certo, o Kylo Ren e a Rey brigando com as tropas lá do Snoke, é o Liam Neeson e o Ian McGregor lutando com o Darth Maul, tá? É o Anakin pilotando no meio de uma batalha, é as naves da Primeira Ordem atacando. Olha, em ambos, ó, sinceramente, de uma maneira geral,
as batalhas, as lutas do último Jedi estão de uma maneira geral até que um pouco melhor, mas aí tem o grande desempate, o duelo de sabre de luz. E não tem como não falar que o duelo de sabre de luz do Darth Maul não é o melhor duelo da história de Star Wars. Olha, o único duelo de sabre de luz que eu falo que se compara à briga do Obi-Wan e do Darth Maul é o do Luke e do Vader no Império Contra-Ataca. E aquele é um tipo diferente de luta, por causa que é uma coisa muito carregada, muito mais emocional, muito mais interpretativa. Agora, o que o Ewan McGregor e Ray Park fizeram naquela batalha de sabre de luz é simplesmente incomparável. Tá? É simplesmente fantástico. Eles tentaram fazer melhor no episódio 3, na Vingança dos Sith, e não conseguiram, porque aquilo foi maravilhoso. Então, olha, em termos de batalha espacial e tal, eu até conceberia, tá? Por causa que o começo do Último Jedi com os bombardeiros e tal foi fantástico. Eu até conceberia que em termos de batalha espacial o Último Jedi é melhor. Mas em termos de duelo de sabre de luz, o episódio 1 é muito melhor. E aí vai, como é luta no geral, por causa que eu não queria fazer, batalha espacial, corrida de pod, sei lá o que, eu coloquei no geral, eu vou dar empate pros dois, tá? Então, o episódio 1 e o Último Jedi empataram. E vamos deixar muito claro, hein? Já falei, o episódio 1 tem a melhor briga de sabre de luz da saga. Tudo bem? Ok. Então, lutas, tivemos o empate. Vamos lá. Plot twist. Plot twist é aquela coisa que acontece que ninguém esperava. Tudo bem? Então, se a ideia é ninguém esperava, vamos lá. Qual é o grande plot twist do episódio 1? É que a Padmé não era criada, era a Rainha Amidala. Por causa que o plot twist real do episódio 1 só vai vir lá pra frente, né? Que é quando vier a ideia, tá? De que na verdade o senador Palpatine era o imperador. E de novo era previsível demais, né? Então o twist do filme deixa a desejar muito, o twist do episódio 1. Enquanto o plot twist do Último Jedi, qual é o plot twist do Jedi? A gente tem alguns. Primeiro é quem é o Snoke. Na verdade eu acho que isso nem é plot twist, porque eles simplesmente não responderam, e se responderam eu perdi o interesse, porque mataram ele que nem um camisa vermelha de Jornada das Estrelas, tá? Mas a grande plot twist ali era os pais da Rey, e eles foram no famoso não são ninguém. E olha, eu não gostei disso, vamos deixar claro, eu não gostei, mas em termos de inesperado, pra mim tava inesperado, foi inesperado isso. Por quê? Porque o Despertar da Força deixou muito claro que era extremamente importante que eram os pais da Rey, e de repente eles não são ninguém. Então é uma coisa que a gente não estava esperando. Esse é o plot twist do filme, e é um plot twist inesperado, é um plot twist diferente, é meio que um grande dedo do meio pra todos os fãs que ficaram 2 anos criando teoria, e aí falar é coisa da tua cabeça. Olha, desculpa, não é coisa da minha cabeça não, porque essas perguntas todas foram levantadas, tá, no Despertar da Força. Então não tem como falar que foi coisa de cabeça de fã idiota que ficou sonhando quem eram os pais da Rey. É tão importante a pergunta que o Rian Johnson, que obviamente não queria responder essa pergunta, certo? Teve que falar sobre o assunto, tá? Então o grande plot twist, que é a Rey não ser filha de ninguém de importante, mas ela ter sido vendida pro cara e tal, realmente surpreende na hora que colocada, apesar de eu não gostar, surpreende. Então o ponto vai para o Último Jedi, tudo bem? Só pra falar que eu sou honesto, eu sou sincero, surpreendeu, então esse é o plot twist. Então vamos à última comparação, à última coisa, a história como um todo, certo? Então, que história que funciona melhor? Muito bem, gente. O episódio 1 é um filme problemático. Muito problemático. Mas o problema do episódio 1 não é a história. Gente, eu sei que o pessoal fica falando debate do Senado sem parar sobre isso, aquilo, outro. Olha, gente, desculpa, mas aquilo ali foi a história geral do episódio 1, 2 e 3, que se nós não fôssemos vigilantes, certo? Que esse é o que 1, 2 e 3 quer dizer. Se nós não formos vigilantes, se nós simplesmente aceitarmos cegamente o que os políticos estão fazendo, porque eu acredito no partido, eu acredito no político, ou eu votei nele, então tudo que ele faz é lindo, isso vai dar merda.
O Palpatine chega sendo pedido pela população, pedido pelo Senado, e se transforma no imperador, porque deram poder demais, nós não podemos dar poder demais pra ninguém, o poder corrompe. E isso é a grande mensagem, isso é a grande história. E o episódio 1 é uma parte muito importante dessa história, ele tem uma história, e não é só, ele tem um arco. Quando o George Lucas escreveu 1, 2 e 3, ele imaginou uma coisa fechada, ele imaginou um arco. Quando a Disney foi imaginar o episódio 7, 8, 9, eles não imaginaram um arco. Eles estão deixando cada diretor seguir a sua visão. O que não, isso deixa de ser uma trilogia, não é uma trilogia de... O lindo da trilogia original é que existia um caminho para os personagens. É verdade que no Retorno de Jedi o caminho desviou, mas existia um caminho, sabe? Episódio 1, 2 e 3 existe um caminho dos personagens. Desculpa, se tem uma coisa que o Último Jedi provou, é que eles estão fazendo conforme vai. Certo? Não existe um grande continuação. Desculpa, o episódio 8, tá? O Último Jedi desconstrói o clímax do Despertar da Força. Por quê? Porque não é uma história continuada. Eles começaram a história, parece, sabe? E o episódio 1 tem uma história que faz sentido, tem uma história legal, tem uma história divertida, ele tem problema pra caramba, meu Deus, como o episódio 1 tem problema. O que é o Jar Jar Binks? Jar Jar Binks dá vontade de matar ele. Deus do céu, quem foi que botou na cabeça de George Lucas que tinha que ter um personagem como aquele? E sinceramente, mas não quer dizer que o episódio 1 não seria salvável facilmente, simplesmente de você diminuir o Jar Jar Binks da história, certo? E você escalar um ator mais velho para interpretar o Anakin Skywalker. Isso mesmo, gente, se existe um dos grandes erros do episódio 1, é o Anakin Skywalker ter 9 anos e você fazer ele ter no futuro um romance com uma menina de 15 e 16, que é uma rainha eleita. Que, aliás, outra loucura da história, uma rainha eleita. Ela é uma rainha, tem 15 anos e foi eleita. Que pessoa em sua consciência elege uma criança de 15 anos para ser rainha de um planeta? Se ela fosse rainha por causa do direito de nascença, por mais que ela tivesse 15 anos e o Anakin tivesse 15 anos também, podia ser o próprio Hayden Christensen, eu tô nem aí. A questão é que se eles tivessem uma idade mais próxima, os próximos filmes teriam mais sentido. E você mostrar o Darth Vader, o maior vilão da história do cinema, com uma criança que fica gritando "Whoopee!", é demais. E é isso, essas são as coisas que incomodam no episódio 1. É os Jar Jar Binks, é os Whoops da vida, é os Pod Racers interminados, é o demais de CGI, mas não é a história. A história é muito boa. A história é sobre um Lord Sith, tá? O Darth Sidious começar a manipular tudo para um dia criar um império, pegar uma rainha, certo? Inocente, porque ela é muito nova, e manipular ela para um jogo político para ele assumir o comando da galáxia, e os Cavaleiros Jedi, Guardiões da Paz e Justiça, que estão só reagindo, não estão vendo, se perdem. Eles não conseguem ver a verdadeira inimigo, eles não conseguem ver a verdadeira ameaça, eles estão muito preocupados com políticas internas, eles estão muito preocupados com o destino do Anakin, e se ele é muito velho para ser treinado para ver o que está acontecendo. Desculpa, gente, a história é muito boa sim, a execução do episódio 1 é meu Deus, a interpretação, tá? A interpretação dos atores está melhor que pode, com uma direção fraca. Desculpa, gente, George Lucas não foi um grande diretor, mas a história é muito boa sim, a história é como se fosse uma poesia, ela ecoa com outros capítulos da saga. Em compensação, o Último Jedi, gente, desculpa, a história deixa a desejar. Aquele negócio, todo mundo já falou sobre isso. Se Almirante Holdo tivesse ido pro Paul Dameron, um cara que há 2 dias atrás tinha destruído a Estrela da Morte. A Estrela da Morte não, que é tanto Estrela da Morte, né? A Starkiller Base. O cara é um herói tão grande pra eles, mas tão grande, que o próprio Kylo Ren, quando prende ele no começo do Despertar da Força, sabia que ele era o principal piloto, ele era o líder da esquadra, ele era o homem de confiança da Leia. Ao final do filme, a Leia mesmo fala, por que vocês estão olhando pra mim? Segue o que ele tá falando, porque ele é o homem de confiança da Leia. E a contra-almirante Holdo simplesmente falar, não vou contar o meu plano pra você. Por quê? Porque você é um piloto de dedo rápido no gatilho e tal. Puxa ele de lado e fala, esse é o plano, vamos trabalhar junto, vamos seguir, nós podemos não concordar, você pode ser um cabeça quente, mas nós estamos do mesmo lado. Quando a história faz isso, cria
esse tipo de coisa barata, esse conflito barato entre os personagens, só pra ter conflito, porque eles queriam uma desculpa pra mandar o Finn e a Rose lá pro planeta pra poder falar sobre capitalismo, sobre maldade dos animais. Isso é Star Wars, é uma história sobre o bem e o mal, uma história sobre a força, uma história sobre magia, tá? E tudo aquilo se perdeu, a história perde muito por causa daquilo. E olha, as lições que o Luke dá pra Rey são muito boas. Eu acho que a maneira que o Luke explica pra Rey tá comparado à maneira que o Yoda explica pro Luke o que é a força, e aquilo ficou muito legal mesmo, toda aquela, mas faltou treinamento, faltou desenvolvimento, sabe? A história se perde em vários pontos, a história é simplesmente, olha, eles estão fugindo. Eles estão fugindo para uma base e você tem lá centenas de caras fugindo, no final 6 conseguem fugir, e a maneira que eles matam o Luke Skywalker, amigo, eu fiquei 34 anos esperando o Luke Skywalker pegar um sabre de luz e enfrentar. Vocês repararam que só teve uma vez que um sabre de luz bateu em outro sabre de luz no filme inteiro? Uma vez, e foi num flashback do Luke lembrando como é que foi a parte que o Ben Solo se volta contra ele na cabana. Gente, foi a única vez que um sabre de luz se chocou contra outro. Isso é Star Wars, gente! Faltou! Eles não me entregaram, sabe? Não é que é um filme... Sinceramente, eu não gosto do Último Jedi. Eu tentei ser o mais objetivo que eu posso, mas eu tô mostrando pra vocês, o episódio 1, que é o filme mais odiado da saga, tem muito mais qualidades do que o Último Jedi, gente. Então desculpa, tá? Olha, de novo, essa é a minha opinião, tá? Muita gente reclamou do Despertar da Força. Sinceramente, eu amei o Despertar da Força, tá? Muita gente reclamou do Despertar da Força pela maneira que eles mataram Han Solo, e eu também acho que é um filme de oportunidades perdidas, que podia ter sido melhor, mas eu gosto muito do filme. Eu acho que ele tinha um trabalho pra fazer que ele fez, assim, de maneira muito competente, e o Último Jedi simplesmente parece que não entendeu o que o Despertar da Força estava fazendo. A história se perde em vários momentos. O Han Solo, ele pode ter morrido de uma maneira meio mas ele voltou, ele pilotou Millennium Falcon, ele deu tiro, ele enfrentou, ele fez plano. Foi lindo aquilo, sabe? Ver o Han Solo em ação de novo. Desculpa, eu não vi o Luke em ação, eu vi ele projetando ele em ação, mas eu não vi ele em ação. Ele nunca saiu da ilha, gente, ele não voltou a ser o Luke. Ai, muita gente reclama que ele tá bravo, que ele tá isso, que ele tá aquilo. Olha, até nem ligo tanto, porque a partir do momento que ele decide voltar a ser o Luke, ele não voltou, ele tinha que ter saído da ilha. Ele tinha que ter ido lá salvar os amigos dele. Esse é o Luke Skywalker. E desculpa, matar ele não tinha a mínima necessidade de matar ele. Ele podia seguir pra frente pro próximo filme e morrer de uma maneira como um grande Cavaleiro Jedi deveria morrer. Desculpa, gente, grandes personagens do cinema não morrem de maneira contemplando o final, olhando coisa. É o final. Por que o último filme do Poderoso Chefão, a parte do Poderoso Chefão, é tão decepcionante? Será que é por causa que o Michael Corleone morre numa cadeira de rodas olhando pro sol? Eles deram o final do Marco Corleone pro Luke Skywalker, gente. Eu não gostei, sinceramente. Por mais que eu achei que a interpretação do Mark Hamill foi fantástico. Mark Hamill, meu Deus, de longe o melhor ator daquele filme. Olha, de longe, Benício Del Toro, caramba, o melhor ator daquele filme chama Mark Hamill, e ele não teve um final satisfatório. E isso incomoda muito. Isso é Star Wars, tá? Isso não é o Star Wars do Rian Johnson, isso tem que ser Star Wars dos fãs, não é dos críticos que estão dando 90% do Rotten Tomatoes, é de nós fãs que estão dando 50% do Rotten Tomatoes. Desculpa, você tem todo o direito de amar, mas é impossível você me falar que esse é o melhor filme de Star Wars, e é impossível você me falar que não foi triste não ver o Luke Skywalker segurar um sabre de luz, porque aquele sabre de luz que ele segura no final, ele não estava lá. Bem, gente, é isso, tá? Como eu falei aqui, ó, o canal não é pra ter papas na língua, é pra falar o que a gente acha mesmo, tá? É pra dar opinião, mas de novo, respeitando a opinião de todo mundo, você não tem obrigação, mínima obrigação de gostar das coisas que eu falo, mas, e do mesmo jeito que eu não tenho a mínima obrigação de, certo? Concordar com as coisas que você fala, mas nós temos uma obrigação, sim, eu e vocês, nos respeitarmos. E é isso que eu acredito que todo fandom, independente de ser Star Wars, Star Trek, Game of Thrones, Marvel, DC, tem que fazer, é respeitar sempre a opinião um do outro. Tudo bem, gente? É isso aí, fica ligado aqui no trabalho da nova frota. Estamos aí tentando fazer coisas legais para você. A gente nunca sabe o que virá no futuro, mas nós temos que fazer uma fundação importante para o presente. É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho legal aqui para vocês. Então, olha, galera, curte, compartilha, comenta, faz tudo aí para apoiar aqui o trabalho da nova frota. Capitão Fernando, desliga!